Ucrânia e Bélgica se enfrentaram numa partida em que elas chegaram naquele grupo que tava uma loucura. Todos os integrantes do grupo E chegaram pra partida com 3 pontos. Então, em teoria, todo mundo que quisesse sobreviver precisaria empatar ou vencer seus jogos, né? A Ucrânia, como tava em última no grupo, nos critérios de desempate, se todo mundo empatasse, ela tava fora, ela precisava ter ímpeto e vencer a seleção da Bélgica. Enquanto a seleção da Bélgica vinha de uma vitória onde eles conseguiram jogar um pouquinho melhor, né? E acabaram fazendo algumas mudanças, saiu o Luque Bacchio do time em relação ao último jogo e voltou o Trossard ali no lugar dele, né? Não jogou nada. Nada. A Eurocopa do Trossard é horrenda. E a Ucrânia tava sem o Mudryk lesionado e o Zinchenko no banco. A princípio, opção técnica, tá? Opção técnica, Zinchenko no banco. O técnico da Ucrânia preferiu colocar um time um pouco mais defensivo, botou o Mykolenko aí pela lateral esquerda pra tentar segurar um pouco Estranho, hein? Quê? Estranho, porque eu cobri o jogo da Ucrânia contra a Eslováquia e o Zinchenko jogou muito bem. Então é estranho ele ter ido pro banco. Talvez tenha tido algum desconforto físico ali que eu não vi na mídia, então não vi ser reportado. Ele entrou no segundo tempo, o Zinchenko, acho que jogou uns 40 minutos mais ou menos. Então a Ucrânia opta por uma espécie de 5-3-2 ali, né, pra defender um pouquinho mais, tentar sair nos contra-ataques. Só que é o seguinte, cara, dá 6 minutos de jogo, o Kevin De Bruyne, que segundo alguns aí, né, não joga nada, não decide nada, né, tem uma fama agora de que não decide nada, o cara pode fazer chover, que vai ter uns falando isso aí. O cara faz uma jogada sozinho na ponta ali, dribla uns 2, 3 camaradas, deixa o Lukaku na cara do gol. 6 minutos de jogo. É pra fazer esse gol, amigo, e ficar tranquilo no resto da partida. Mas o Lukaku, típico do desempenho dele recente pela seleção, principalmente na última Copa do Mundo, naquele jogo contra a Croácia e agora nesses 2 jogos de Eurocopa. Cara, o Lukaku é muito esquisito, cara, a bola chega perfeita, com a velocidade certa, no ângulo correto, na perna canhota dele que é a boa, e ele não consegue chutar direito, cara. Ele não consegue nem chutar, ele meio que dá uma resvalada só na bola e ela vai na mão do goleirão. Uma chance claríssima que ele desperdiçou. E a Ucrânia conseguindo trazer perigo um pouquinho pro jogo, mas assim, o perigo que a Ucrânia trazia pra Bélgica era assim, chute de longe, aquele cruzamento com uma cabeçada que vai lá na lua, nada muito assim que tivesse deixando o nosso querido goleirão Castells muito preocupado. Por falar do Castells, no gol da Ucrânia se manteve o Trubin, tá? O Trubin ali, o Lunin no banco mais uma vez. Eu tava olhando as notas SofaScore da Eurocopa, e parece que o Lunin é a segunda pior nota da competição inteirinha, né? Então, lamentável aqueles 2 erros que ele cometeu naquele jogo de abertura lá da Ucrânia. E aí, cara, tem um lance que é muito típico do... Esse lance explica o que aconteceu nesse jogo da Bélgica, tá? Foi um jogo em que o Kevin De Bruyne, ele mais uma vez chamou a responsabilidade, cara. Tu não pode falar que o Kevin De Bruyne se esconde. Ele procura o jogo, ele arma o time, ele distribui chances, e se os outros camaradas não estão no nível dele e não conseguem jogar, como é que isso pode ser culpa do KDB? Por que as pessoas querem botar toda a culpa de um time que joga um futebol mediano no melhor jogador disparado? Se em outros jogos da Bélgica tiveram outros jogadores que conseguiram ter um desempenho interessante, hoje praticamente todo mundo mal e o Kevin De Bruyne bem. Aí ele bota a bola pro Lukaku, o Lukaku perde o gol. O Doku parecia que tava querendo provar alguma coisa. Parece que alguém chegou e falou assim, pro Doku no vestiário assim, ó, ô Doku, tu não dribla nada, cara. Tu é um tu não dribla porcaria nenhuma. E aí o Doku, ele queria, cara, todas as bolas, ele queria partir pra cima, driblar 2, 3. Perdeu uma quantidade de bola absurda. Ele tava sem aquele drible um pouco mais dosado que ele tem às vezes no Manchester City, que a gente já criticou aqui, que às vezes ele fica meio engessado, mas que é bom tu pensar um pouco se tu tem que driblar ou se tu tem que passar. O Doku tentando driblar todo mundo. O Trossard do Arsenal deve ter sido substituído. Botaram aquele juiz que é parecido com o Trossard. Botaram com a camisa da Bélgica e botaram o cara em campo lá. Não é possível. O Trossard fez uma Euro horrorosa. Não acertou quase nada. Sumido. E aí o Kevin De Bruyne... O Trossard é o claro jogador de sistema. Se não tiver um time muitíssimo bem treinado, que deixe ele naquela condição de só receber a bola e soltar uma bica pro gol, é um cara que não vai render. Ele apareceu bem no Brighton, naquela época que o Brighton tava com o Graham Potter, jogando muita bola, o time tava super encaixado, e no Arsenal do Arteta, que também é um time muito bem treinado. Agora nessa Bélgica, nossa senhora, tá feio. E aí, cara, o que aconteceu? O lance que eu queria falar pra vocês que meio que ilustra essa partida é o seguinte, tem uma falta do Kevin De Bruyne meio que na frente da área, só que mais pro lado direito assim, e aí todo mundo se posiciona pro cruzamento, né, Yuri? Inclusive o goleiro dá uns 2 passos pro lado direito, já esperando uma bola que vai vir pra área, e que talvez o goleiro tenha que sair, buscar ali no meio da confusão.
O Kevin De Bruyne vê essa abertura no gol, porque o goleiro deu uns 2 passos pro lado e manda do meio da rua direto. Ele falou, eu vou cruzar? Vou meter a bola no Lukaku lá? Tá maluco? Vou tentar daqui mesmo. E ele quase faz um golaço maravilhoso, cara, porque a bola passa muito perto da trave ali, ele quase consegue fazer um gol de muito longe, surpreendendo o goleirão. Isso aí pra mim representa o que aconteceu na partida. O Kevin De Bruyne tentando e todos os companheiros dele abaixo, né? Talvez dá pra destacar a partida do Faz, que fez uma partida interessante defensivamente. O Onaná no meio campo roubou várias bolas ali e tal, mas principalmente na parte criativa, na parte ofensiva, era De Bruyne contra Rapa. Pra não dizer que era contra também os próprios companheiros, porque, pô, a quantidade de chances que ele criou, os caras não fizeram nada, é difícil, né? E aí foi pro intervalo 0 a 0, essa partida em que, meio que assim, se sai um gol da Ucrânia ali, a Bélgica tá em apuros, cara. Porque se a Bélgica ficasse com 3 pontos nesse grupo, eles estavam eliminados. E se foi até o final. É um jogo em que as duas seleções... meio que o empate servia para a Bélgica, não servia para a Ucrânia tentava pressionar, mas não conseguia, a Bélgica tentava às vezes sair num contra-ataque também, não conseguia, e o segundo tempo acaba acontecendo um lance em que o Lukaku faz um belo pivô, o Carrasco entra na área, finaliza, e o Trubin pega. Eu diria que foi o principal lance da Bélgica no segundo tempo, e a partir dali as melhores chances, eu boto melhores assim, entre aspas, tá? Foram da Ucrânia, que estava tentando de qualquer maneira. Então o Dovbyk consegue finalizar uma bola com perigo dentro da área. Depois tem quase um gol olímpico do Malinovský, que o nosso Castells tira em cima da linha, tá? O Malinovský é aquele canhoto ex-Atalanta, né? Olympique de Marselha, que bate muito bem, ele cobre um escanteio direto, quase que entra um gol olímpico. E a Ucrânia não tinha nada a perder. Basicamente estava acabando o jogo, se empatassem estavam eliminados. Então eles começaram a se mandar pro ataque, até que aos 91 acontece o lance que praticamente... não definiu a partida pra mim, né? Que é o seguinte, a Ucrânia não conseguia criar muitas chances claras. O Dovbyk, inclusive, faz uma Euro horrorosa. Ele enfrenta esse zagueirão Faz aqui no lance lá. Cara, o Faz parecia o Beckenbauer enfrentando o Dovbyk. O Faz só abriu assim um pouquinho pra direita. Ele falou, Dovbyk, vem aqui, ó. Aí o Dovbyk foi, botou bem a bola onde ele queria. O Faz tomou a frente e roubou a bola com muita tranquilidade. Não fez uma boa Eurocopa, fez um jogo ruim hoje o Dovbyk. Só que aí aparece o Sudakov. O Sudakov vem correndo, a galera vai abrindo. Ele chega na área e eu falei, meu Deus, esse cara, vamos deixar esse cara fazer o gol. Era 91 minutos. Se a Ucrânia faz o gol ali, eles vão a 6 pontos, a Bélgica fica com 3 e estaria eliminada. Só que pra sorte dos belgas, mais sorte do que juízo, o tal do Sudakov chutou no peito do Castells, que fez uma partida segura, tá? Defendeu essa bola e no final das contas, quando chegou no finalzinho do jogo, a Bélgica tava empatando em 0 a 0 e classificando. E aí o que aconteceu? O que a Croácia não fez contra a Itália. Vocês lembram? A Croácia vencendo por 1 a 0 da Itália. A gente veio aqui e falou como os caras foram tansos, que não seguraram o jogo, que tomaram aquele empate no último minuto, porque os caras estavam dando chutão, devolvendo a bola pra Itália. O Kevin De Bruyne, ele chama a responsabilidade mais uma vez, porque ele vai cobrar um escanteio. Yuri, todos os jogadores belgas se metem lá na área. Aí o Kevin De Bruyne, ele tem que implorar pra alguém chegar perto pra cobrar um escanteio curto e segurar a bola ali e perder um pouquinho de tempo. Pô, cara, como é que pode, meu irmão? Como é que pode? Vocês estão ganhando o jogo, falta 1 minuto. O cara teve que implorar, não sei quem foi que chegou ali pertinho. Aí ele tocou, fez aquela negócio que é feio pra caramba, mas faz parte do jogo. E time que tá vencendo geralmente usa desse artifício, que é segurar a bola na bandeira de escanteio. E a Ucrânia não conseguiu fazer mais nada e acabou o jogo. O Kevin De Bruyne jogou bastante bem com a bola no pé, puxou liderança dentro da equipe, teve a maturidade de segurar o jogo no final e acabou um 0 a 0 que, embora não brilhante, classificou a Bélgica. Beleza? Uma coisa pra se criticar é a atuação do Lukaku mais uma vez, que teve essa chance clara no começo do jogo, depois teve mais uma chance que ele basicamente recuou pro goleiro, e o Tedesco, o técnico da Bélgica, deve ter alguma coisa contra o Openda. Não é possível, tudo bem que eles são jogadores de estilos diferentes, o Openda é muito mais móvel, o Openda é muito mais rápido, ele sai muito mais da área, ele não é forte como o Lukaku pra fazer pivô, mas tu deixar o cara no banco, ele botou o Openda aos 90 minutos, cara. A Bélgica tendo espaço pra contra-atacar, o Lukaku morto, pesado, errando tudo. E o Openda, que fez uma temporada brilhante, entrou bem naquele primeiro jogo, não jogou o segundo jogo, ficou no banco até os 90 minutos. Eu não consigo entender, talvez tenha alguma treta lá interna, ou talvez o Tedesco não confie no Openda por algum motivo, mas é um ponto a ser criticado na minha modesta opinião. O Lukaku tá fazendo hora extra. Se somar esses 3 jogos da Eurocopa dele, com aquele jogo que foi o último da Bélgica na Copa do Mundo contra a Croácia, é papo assim de jogador de Série C, amigo. É uma coisa horrenda, cara, é horrenda. O Lukaku é o jogador que mais finalizou na Eurocopa, com mais finalizações certas, não conseguiu fazer um gol. É o jogador com mais grandes chances perdidas,
e ainda mais com mais gols anulados. É doideira, né, cara? É lamentável. O melhor jogador da partida, pra mim, foi o Kevin De Bruyne, mas assim, muito de longe. Foi uma das atuações mais destacadas, assim, em que um jogador tá bem no time e o resto do time tá mal, né? E também foi o melhor jogador para a UEFA. Inclusive, isso aqui deu muita treta, cara, porque olha o que aconteceu, cara. Foi pesado isso aqui. Acabou o jogo, os jogadores da Bélgica dizem que não conseguiram entender, porque eles classificaram, só que por não terem ganhado, por supostamente terem jogado mal, nem acho que foi tão mal assim, tá? Os caras começaram a vaiar a seleção da Bélgica e vaiaram o próprio Kevin De Bruyne quando ele tava recebendo o prêmio dele de Man of the Match, de melhor jogador da partida. E aí, ao que parece, o De Bruyne chegou pros jogadores e falaram, quer saber? Não vamos nem agradecer a torcida não, vamos embora. Chamou a galera e foi embora. É doideira, mas eu acho que isso aqui, cara, é aquele momento em que a torcida ela é muito irracional. Ela quer arranjar alguém pra pagar o pato. Ela quer arranjar um culpado. Ela quer uma desculpa fácil. Ela quer uma explicação simplória pra uma coisa que é mais complexa. E aí, por que diabos eles botaram o De Bruyne como o Judas deles aqui? Eu não entendo. Melhor jogador de longe da Bélgica na Eurocopa. Deixou o Lukaku 300 mil vezes na cara do gol. E a culpa é do De Bruyne. Quer que ele faça o quê? Pega um taco de beisebol e comece a espancar os jogadores da Ucrânia? Não tem como ele fazer isso aí, cara. Então, eu diria que fez um bom jogo e a torcida foi absolutamente irracional, pra não dizer burra mesmo, burra, né? Isso aqui não ajuda em nada, só vai comprometer o ambiente lá. E agora, um detalhe é que as câmeras flagraram no final da partida o De Bruyne chamando os jogadores e falando alguma coisa ali. E aí a câmera chegou perto do Tedesco, que é o técnico da Bélgica, e falou assim, sai. Não é pra mostrar isso aqui não. Mas o que eu entendi do que o De Bruyne falou em inglês mesmo com a galera ali foi o seguinte. Tipo assim, não se preocupem. We can win the fucking thing. Nós podemos ganhar essa ele disse, em inglês. Então tá aí, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre a reação a esse jogo, mas Yuri, Bélgica classificada... Não foi uma grande fase de grupos e enfrentará logo de cara a França nas oitavas de final. Holy shit! Cara, eu vi umas pessoas assim nas redes sociais falando que, pô, como assim? A França, se ela vencer, ela escapa a França. A Bélgica, se ela vencer, ela escapa da França. Por que eles estão segurando o jogo no final? Por que eles não vão pra cima pra tentar fazer um gol? E assim, cara, eu acho que não é nem questão deles não querendo escapar da França. Acho que é mais questão de que eles estavam... Era com medo de ser eliminado do torneio, sim, cara. Eles estavam com medo de tomar um gol da Ucrânia e ser eliminados. Essa seleção da Bélgica, ela não tá em condição de escolher adversário, irmão. O importante era passar da fase de grupo. Se vem França, se vem não sei quem nas oitavas de final... Eles que se colocaram nessa situação quando perderam para a Eslováquia na primeira rodada, né? Então agora tinha que dar um jeito de passar de fase de qualquer forma. Eu entendo as vaias pelo desempenho, porque realmente é uma fase de grupos muito ruim, só não dá pra você vaiar o De Bruyne, né, cara? Pelo amor de Deus. Você não pode pegar um cara desse que tá jogando bem. Se o De Bruyne tivesse jogando de sacanagem que ele jogou no Mundial, a Copa de 22 do De Bruyne é uma palhaçada. Ele jogou de sacanagem ali. Mas na Euro ele não tá jogando de sacanagem. Na Euro ele tá jogando sério, tá jogando Ele é o bem. segundo jogador que mais criou chances na Euro, só atrás do Eriksen. Poderia ser o líder de assistência se não fosse o nosso querido Lukaku, né? Cara, se fosse o Open no lugar do Lukaku, eu diria que ele seria. Exatamente. Então, o cara que menos merece ser vaiado é o De Bruyne. Tem que vaiar o Tedesco lá, que pelo amor de Deus, cara, Jesus amado. Se você tem um cara que fez uma temporada, 2 temporadas seguidas absurdas igual o Openda e não usa ele, cara, daria pra usar até os dois, cara. Daria perfeito. O Openda é móvel, ele cai na ponta. Cara, eu botaria ele no lugar do Trossard hoje. O Trossard não jogou bem, cara. Ele coloca Luque Bacchio, ele coloca Bakayoko, ele coloca Trossard, ele coloca Carrasco, que é um e o Openda mofando no banco, não dá pra compreender isso. Pra não citar o fato de que o senhor Tedesco tretou com o Courtois antes da Euro e por conta disso eles estão sendo o melhor goleiro do mundo. Então assim, o De Bruyne tem que pegar nem taco de beisebol, pega um martelo depois da eliminação pra França e sai metendo na cabeça de todo mundo lá, cara. Vem torcedor vaiar, toma martelada. Vem Lukaku, perde gol, pau, toma martelada. Vem Tedesco, não vai botar o Openda, pau, martelada na cabeça do Tedesco. Que não dá, cara. E assim, vou falar uma coisa aqui agora, eu vou cravar. De Bruyne se aposenta da seleção da Bélgica depois dessa Euro. Pode anotar aí e me cobre. Se ele não se aposentar, pode me cobrar. Cara, é difícil pro cara, eu acho, pro cara também, tipo assim, tá bem, então o capitão tá sendo vaiado por motivo nenhum, sabe? As pessoas tentando encontrar um bode expiatório ali. Meio lamentável. O grupo E acabou dessa maneira. Todos os times com 4 pontos. Então, o que aconteceu? Todo mundo ganhou uma, perdeu uma e empatou uma. O que fez a diferença é quantos gols tu tomou quando tu perdeu.
Basicamente isso. Ou quantos gols tu meteu quando tu ganhou, né? Então, no final das contas, a Romênia, que supostamente era a seleção mais fraca do grupo, ficou em primeiro, a Bélgica nos critérios de desempate em segundo, a Eslováquia em terceiro, e a Ucrânia, mesmo com os mesmos 4 pontos, foi pra casa. É a primeira vez na história da Eurocopa em que isso acontece, e é a primeira vez que uma seleção faz 4 pontos e é eliminada na lanterna, como foi o caso da Ucrânia, né? Então realmente foi assim... A Romênia e a Ucrânia definiram, né? A Romênia meteu 3-0 na Ucrânia na primeira rodada e isso aí acabou definindo o rumo do grupo. Perfeitamente, foi isso aí. Então realmente foi as estrelas se alinharam ali, os planetas se alinharam da forma incorreta para a Ucrânia, né? Deixa eu passar um pouquinho pela mídia, porque as coisas que saíram na mídia aqui vão ajudar a entender como é que foi esse jogo, beleza? Primeiramente eu falei um pouquinho das vaias, né? Cara, a galera mandando os jogadores da Bélgica tomar no cu, cara. Que isso, cara. Cadê que os ingleses fazem isso, Southgate? Faz nada. Se fizesse, talvez... Assobio diabolicamente alto. Saiu lá no Football News, né? O site belga. Que o assobio estava diabolicamente alto, ou seja, as pessoas estavam, na verdade, vaiando os belgas, tranquilo? Tudo é job pra esses caras, é job, não sei o que, é o job, é diabólico, é do cão, é do inferno, porra. Ó, no entanto, os concertos para flauta receberam pouca compreensão dos músicos. Qual que é a tua interpretação? Vamos ver se o Yuri passou na aula de interpretação de texto. Mas eu acho que isso é uma referência clara ao Beethoven, né? E assim, pra quem não cachorro, assistiu... né? O cachorro. Exatamente, era um filme de um cachorro músico que passava na sessão da tarde e ele tocava violino. Era uma mó treta, cara. Então tá aí. Na verdade, o que aconteceu foi que os jogadores ficaram pé da vida com essas vaias da torcida, né? Também tem aqui, ó, os diabos sob o microscópio. De Bruyne, o único inspirado. Lukaku, exausto. Castells, infalível. O Castells tá bem, tá? Na Eurocopa, apesar de um gol que ele tomou lá. Exausto. Aí esse é o problema do Lukaku, tá cansado. Aí é bom demais, meu irmão. Ele tá cansado desde 2022. Tá trabalhando mal, é aquele mesmo do gordinho. Pô, vai dar gol... Tu me deixou na cara do gol, De Bruyne. Vai dar não, De Bruyne. Tô cansadão. Tô morto, De Bruyne. Vai dar pra fazer gol, não. O HLN da Bélgica disse: onde está você, Romelu? Né, complicado, os caras estão perguntando ali, porque o Lukaku apareceu só nas eliminatórias, metendo gol contra o Azerbaijão, né? Só tem que dessa vez não foi falta, né? Porque a fase de grupos da Copa de 22 dele foi essa mesma porcaria. Só que naquela fez falta. Dessa vez não fez, né? Exato. O Football News lá da Bélgica disse o seguinte: mas com essa abordagem conservadora, os demônios não conseguiram exatamente ganhar almas. Isso aqui parece uma linha do... Poderia estar no Dark Souls essa parada aqui, não? Não, mas pode ser uma referência a Dark Souls, pode ser uma referência a Demon Souls, a Sobrenatural, pode ser uma diferença a qualquer coisa do satanismo. É por isso que essa seleção não vai pra frente, cara. Os caras só falam no diabo, cara. Tem que eles se chamam Red Angels, os anjos vermelhos. Mas não, tem que ser Red Devils aí da Então tá, estão dizendo que os demônios... Basicamente os demônios são os Red Devils, né? Os jogadores belgas não conseguiram ganhar o coração dos torcedores, né? É isso. Tempo do diabo. A abordagem de Tedesco revelou que ele estava com medo. Isso aqui é exatamente o que o Yuri falou, né? A interpretação do pessoal lá na Bélgica é a mesma exata de que o Tedesco estava com mais medo de tomar o gol da Ucrânia do que fazer o golzinho da Bélgica, né? Enquanto isso, o Football News disse... Calças! Calças! Tedesco arrasou. Calças. Fortes palavras de Tedesco, abre aspas. Calças! Lá no esporte da Ucrânia, eles disseram o seguinte: eles pintaram sem nós. Ucrânia não derrotou a Bélgica e está eliminada da Eurocopa. Enquanto no Futebol 24, eles disseram que a Ucrânia teve 10 interessantes, um grande desejo, mais um fracasso histórico. E aí meteram um fracasso histórico e um foguinho, cara. Que isso aí? Não entendi. O foguinho não é pra coisa boa? Tipo, Mikal Tatsi meteu 5 gols em Portugal e tu botou um foguinho. Mas fracasso histórico com foguinho é complicado, né? Eu acho que se chamar de fracasso histórico é muito forte. Os caras fizeram 4 pontos, pô. Foram eliminados no saldo. Verdade. Difícil. Ainda mais com todo o contexto da seleção da Ucrânia, né? Então tá aí, cara. Bélgica não jogou muita coisa e vai ter que jogar melhor contra a França ou não. Ou não. Porque se amarrar esse jogo, de repente um 0x0, 1x1, de repente a Bélgica vira a Croácia. Aliás, é importante falar sobre isso também. Os torcedores belgas estão achando que a Bélgica é o quê, cara? Estão achando que a Bélgica e o Brasil nunca foram nada em termos de seleção. Belga. Nunca foram absolutamente nada em termos de seleção. Beleza? Aí tiveram uma geração boa,
realmente, mas mesmo a geração boa não conseguiu fazer tanta coisa assim. Inclusive, a geração boa da Bélgica, mesmo sendo superior no papel à geração da Croácia, não chegou nem a alcançar um quarto do que a Croácia conseguiu. E aí os caras estão querendo cobrar eles como se eles fossem a Argentina do Scaloni, cara. Pera aí também, né? Pera aí, pô. Vocês coloquem no lugar de vocês aí que a Bélgica não é lá tudo isso, não. A Bélgica é uma seleção pequena que tá com jogadores bons. É um corte histórico em que, por algum motivo ali, eles tiveram uma boa geração. Mas calma aí. Não é tudo isso também, não. A Bélgica nunca foi nada no futebol de seleções, né? Calma, calma, calma.